Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos começar a falar então sobre soma de momento angular. No caso, eu não vou começar já abordando a soma geral de momento angular, ou seja, dado um momento angular x e dado um momento angular y, como é que a gente faz o tratamento para descrever o momento angular que seria x mais y? Não, eu não vou fazer isso porque pode ser que fique muito carregado, pode ser não, vai ficar muito carregado. Eu vou optar em fazer aqui, igual o Cohen faz no livro, que eu acho que é excelente, que é começar a falar de soma de momento angular com o caso mais simples. Na verdade, é o caso mais simples, não trivial, porque o caso mais simples é você fazer soma de momento angular 0 com 0. Só que se você não tem nenhum momento angular e você soma com outra coisa que não tem momento angular, a soma total vai dar 0. Então, assim, a primeira soma não óbvia, não trivial de momento angular, é quando a gente fala da adição de dois spins meios, que são os momentos angulares mais baixos, sem ser igual a 0, que a gente tem, que é o momento angular meio, e aí tem que ser de spin, porque o momento angular orbital não pode ser semi-inteiro, é sempre um número inteiro. Eu acho que a gente começar a discutir como é que a gente faz soma de dois spin meios, vai ficar mais fácil quando a gente for abordar a soma geral de momento angular, que vão aparecer os coeficientes de Clebsch-Gordon, enfim. Eu acho que é mais fácil visualizar com um exemplo menor, para depois a gente ir complexificando e entender como é que é a soma geral de momento angular. Mas, bom, levando em conta então que a gente tem dois sistemas de spin meios, vamos supor aqui que a gente está descrevendo o momento angular de um sistema de duas partículas, no caso, dois elétrons, por exemplo. Então a gente tem a partícula 1, que é descrita pelos estados mais e menos da primeira partícula, e a gente tem a segunda partícula, que é descrita pelos estados mais e menos da segunda partícula. Bom, se a gente está querendo tratar as duas partículas em conjunto, então, se o espaço de Hilbert de cada uma dessas partículas é simbolizado, na parte do spin, é simbolizado por H1 e por H2, para a gente tratar essas duas partículas, o momento angular total dessas duas partículas, obviamente, esse momento angular total vai ser um estado que faz parte do espaço de Hilbert, H, que é o produto tensorial desses outros dois espaços de Hilbert, e que, portanto, vai ser um espaço quadridimensional. Ok? Exatamente porque a gente tem dois espaços de Hilbert bidimensionais, com dois vetores de base. Então, quando a gente fala do produto tensorial, a dimensão final é o produto das dimensões. E aí, no caso, a gente pode criar uma base para esse espaço aqui, no caso de momento angular, de spin, enfim, da parcela do momento angular, que vai ser expandido pelos estados mais, menos, mais e menos. Aí poderia vir a pergunta, mas Felipe, você não falou nos últimos vídeos que a gente vai aprender soma de momento angular para não ter que representar os estados dessa forma, como sendo o momento angular da primeira e da segunda partícula? A resposta é sim, mas uma coisa não anula a outra. Se perguntar se a gente vai escrever o momento angular do nosso sistema em termos do momento angular total ou em termos dos momentos angulares de cada um dos constituintes, é basicamente uma escolha de base. Independentemente se é conveniente ou não escrever um momento angular desses, do nosso sistema de duas partículas de spin meio dessa forma, não entrando no mérito se é conveniente ou não, é possível escrever dessa forma. Pode ser muito não estratégico, mas dá para escrever. Esse cara forma uma base. O que eu vou mostrar para vocês é como é formada a base do momento angular total em termos desses caras, ou seja, como é que a gente faz uma mudança de base da base de momentos angulares de cada uma das partículas para o momento angular total. Porque na prática, quando a gente quer trocar essa descrição, representar em termos de um jeito ou de outro, na prática, na quântica, isso é sempre uma mudança de base. Ok? E aí, claro, para poder falar de uma mudança de base, a gente tem que começar com alguma base que a gente sabe. Porque, enfim, só faz sentido você fazer uma mudança de base se você tiver uma base inicial. E a base que a gente sabe mexer no momento, querendo ou não, é a base desse daqui, dos momentos angulares de cada uma das partículas. Mas beleza, levando em conta que esses estados são construídos a partir dos estados de spin meio, que a gente já discutiu na nossa terceira aula do curso de Quântica 1, eu não vou refazer aqui uma revisão de spin meio, e não. Tudo que a gente discutiu na nossa terceira aula e também na nossa quinta aula de teoria geral de momento angular, eu já vou usar como pré-requisito, eu não vou ficar repetindo tudo isso. Ok? Até para a gente poder agilizar, ser mais objetivo, perder menos tempo. Mas beleza, se a gente está querendo saber como é que a gente faz para poder passar dessa base para o momento angular total, e aí, consequentemente, responder a pergunta, como é que a gente faz para poder pensar no momento angular total? Como é que a gente soma dois momentos angulares? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos escrever os operadores, os observáveis, que dizem respeito ao momento angular total. Levando em conta que o momento angular total a gente sempre vai representar pela letra J, até para poder diferenciar,
como é que vai ser o momento angular, né, o operador aqui? Ele vai ser a soma dos operadores de momento angular da primeira e da segunda partícula, ok? E o nosso J ao quadrado, esse cara daqui vai ser o nosso S1 mais S2, né, ao quadrado. Percebam que como esses estados estão relacionados com os operadores S1 e S2, e nós estamos buscando quais são os estados relacionados com o momento angular total, né, ou seja, relacionados com os operadores J, né, essas duas relações daqui, né, que passa para a gente o operador de momento angular total em termos, né, dos momentos angulares, dos operadores de momentos angulares, né, dos nossos constituintes, né, essas duas relações vão passar para a gente qual que é a relação entre esses elementos de base e os elementos de base formados pelos autoestados de J e J², que são de momento angular total. Então o que a gente tem que fazer aqui é desenvolver um pouquinho mais essas expressões, né, a escrita desses dois operadores J e J² em termos dos operadores, né, S1 e S2, para que, a partir da atuação desses caras, né, nesses estados, a gente consiga identificar qual que é o momento angular total, né, de configurações, no caso, né, envolvendo essas duas partículas de spin meio. Ok? Então, vamos lá. É aqui, essa primeira não tem muito o que desenvolver, certo? O J, S1 mais S2, já está no jeito aqui. Né? A gente pode pegar as componentes X, Y e Z, e aí, né, em particular, eu vou pegar a componente Z pelo padrão, né, que a gente utiliza sempre de representar as projeções em Z. O que é bom a gente, né, enfim, mexer um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais, é o do J², obviamente. Então vamos lá, esse J² vai ser S1² mais S2², mais, aí aqui vai ter duas vezes S1 produto com S2. Né? E claro, né, esse cara daqui a gente consegue escrever como sendo duas vezes S1x, S2x, mais, aqui eu vou até colocar entre parênteses, né? Então S1y, S2y, mais S1z, S2z. Se vocês se lembrarem da nossa quinta aula de Teoria Geral de Momento Angular, quando a gente foi estudar como é que eram as soluções de momento angular na mecânica quântica, né, a gente escreveu os operadores, né, de momento angular em x e em y em termos daqueles, né, operadores mais e menos. E a partir dessa escrita, a gente conseguiu tirar um punhado de informação relevante, né, quanto ao momento angular na mecânica quântica. Né, levando em conta que a gente ainda está num contexto de momento angular, né, afinal de contas, soma de momento angular é momento angular. Né, eu vou fazer essa mesma opção, né, de escrever, no caso, sempre que aparecer operadores em x e em y, escrevê-los em termos dos operadores com mais e menos. Exatamente para que a gente tenha, né, as mesmas vantagens, no caso, né, a mesma facilidade de manipulação que a gente teve naquele contexto de teoria geral de momento angular. No caso, fica aqui de exercício, né, porque na prática é só manipulação algébrica mesmo, né, levando em conta que os nossos S mais ou menos são definidos como sendo, né, Sx mais ou menos e Sy. A gente consegue escrever essa parcela aqui, né, de S1x, S2x mais S1y, S2y, a gente consegue escrever esse cara como sendo meio de S1 mais S2 menos mais S1 menos S2 mais. Ok? É bem simples mostrar isso, enfim, é só substituir, né? Eu só não vou mostrar porque, enfim, é só continha, eu acho que não faz muito sentido, né, dado que é só álgebra simples. Logo, o que nós temos aqui é que o nosso operador J² pode ser escrito como sendo o S1² mais o S2² mais S1 mais S2 menos mais S1 menos S2 mais duas vezes S1z, S2z. Então esse é o nosso operador, né, de módulo quadrado do momento angular total em termos, né, dos operadores de momento angular, né, de cada uma das partículas, né, da partícula 1 e da partícula 2. Né? Bom, levando em conta que agora a gente tem, né, como é que é a relação desses operadores de momento angular total em termos dos operadores de momento angular que a gente já tinha antes, né, das partículas separadamente, agora sim a gente pode estruturar o nosso problema formalmente falando. Né, vamos lá, quando a gente estava escrevendo os estados de momento angular das duas partículas dessa forma, né, dessa forma daqui, a gente estava escrevendo os estados em termos de uma base comum de qual conjunto completo de observáveis que comutam na parcela, né, do momento angular. A gente estava escrevendo em termos desse conjunto, que era em termos de S1², S1z,
S2², S2Z. Levando em conta que o nosso objetivo aqui é determinar quais são os autoestados comuns desses dois operadores, né? Ou seja, os estados de momento angular total, dado que inicialmente nós tínhamos dois momentos angulares, aqui no caso, né, representados por S1 e por S2, o nosso objetivo vai ser determinar qual é a base formada pelos autoestados de qual conjunto completo de observáveis que comutam. Dos observáveis S1², S2², J ao quadrado e de JZ. Então esse é o nosso problema de soma de momento angular. Dados dois momentos angulares iniciais, por exemplo, né, duas partículas de spin meio, uma partícula de spin 1 e de momento angular orbital 3, uma partícula de spin meio e momento angular orbital 2, né? Enfim, dados dois momentos angulares iniciais, quais são, né, no caso, os estados, né, que passam para a gente o momento angular total desse nosso sistema, né? Quais são as possibilidades de momento angular total desse nosso sistema. Esse vai ser, no caso, né, esse é o status do problema para todo tipo de soma de momento angular, que para esse caso específico, né, a gente está tratando aqui para duas partículas de spin meio, né, para poder ficar simples, de poder pegar a ideia e tudo. Mas beleza, levando em conta que a base formada pelos autoestados desses operadores, a gente está representando sempre por um mais ou menos, né, ou seja, qual que é, né, a projeção de spin da primeira e da segunda partícula, como é que vai ser a forma que a gente vai rotular, né, os estados aqui, né, no caso, a nossa base formada pelos estados de momento angular total. Bom, a gente representa aqui só por mais ou menos uma partícula de spin meio, porque na prática a gente já sabe que a partícula de spin meio tem um spin fixado, o spin não varia. Quando a gente vai tratar de momento angular orbital, é natural a gente representar em termos daquele L e M. Quando a gente vai tratar de spin, não é natural a gente colocar a nossa base como sendo S e M, sendo que o S seria o spin, né? Porque o spin não varia. Então não faz sentido eu colocar uma informação no rótulo, né, do cat, do estado, se essa informação nunca vai mudar. Então, né, por isso que a gente só representa por mais ou menos, que seria equivalente a representar somente por M. E levando em conta que a gente está somando os momentos angulares, né, vamos lá, se você soma dois momentos angulares meio, né, isso vai dar quanto? Isso vai dar 1? Isso vai dar 0? Isso vai dar meio? Enfim, se a gente não sabe inicialmente, é importante rotular esses caras com qual que vai ser o momento angular total e a projeção. E aí, no caso, eu vou simbolizar esse estado por Jm. Né? E aí, consequentemente, por definição, esses cats Jm são definidos por S1², atuado em Jm, é igual a S2², atuado em Jm, que é igual a 3/4 de H barra ao quadrado. Jm, Jz aplicado a Jm, vai ser mH barra Jm, e J ao quadrado aplicado a Jm vai ser J, que multiplica J mais 1, H barra ao quadrado, Jm. Percebam, né, que essas relações daqui falam para a gente que esse estado Jm é um autoestado dos operadores J², Jz, S1² e S2², que é exatamente o nosso objetivo. São os autoestados desse conjunto completo de observáveis que comutam, né, quando a gente analisa somente a parcela angular do nosso sistema. Aqui no caso, essa primeira, né, linha, simbolizando que cada uma das partículas, S1 e S2, né, que compõem aqui no caso esse nosso sistema, são partículas de spin meio, né, perceba, esse 3/4 vem quando você coloca meio, que multiplica meio mais 1, ok? Então, essa primeira expressão está falando que a gente está somando duas partículas de spin meio, e aí, no caso, né, essas duas equações aqui de baixo passam para a gente informação do momento angular total. Então, né, o nosso, né, serviço, nosso objetivo nessa primeira parte é determinar quem são esses estados daqui em termos, né, da nossa base já conhecida, né, mais e menos, que é a base, né, enfim, dos momentos angulares, né, de spin, a base de spin da primeira e da segunda partícula.